Os 5 pensamentos que mudam sua relação com a sua voz. Vamos diretamente para o assunto, né. Quais são esses 5 pensamentos, Ana? Mas antes da gente entender e aprender quais são os 5 pensamentos, tem uma palavrinha aí nessa frase que eu quero dar um destaque para vocês, tá. Quero que vocês pensem comigo como um destaque. A gente já começou a falar disso ontem, e também no último vídeo que eu postei aqui na minha timeline, e que também está lá no YouTube, no Facebook, eu estou falando disso, né. Então vamos lá. Relação, relação com a sua voz. Estou falando os 5 pensamentos que mudam sua relação com a sua voz. Vocês já pararam para pensar nesse poder? Nesse poder de poder se relacionar com a sua própria voz. O que é isso, né? Poucas pessoas pensam nisso. Tanto que no vídeo eu falo assim: "Gente, vocês podem achar que pode soar estranho, né, estou aqui falando em se relacionar com a sua própria voz". Mas eu penso nessa relação mesmo como uma relação, inclusive amorosa, né. Inclusive amorosa, principalmente amorosa, né, porque é assim que a gente precisa se relacionar com a própria voz, né, com amor, com acolhimento, né, entendendo, assim, todas as coisas preciosas que a gente pode conseguir através da nossa voz. Então, relação, construir uma relação mesmo, entender que a voz faz parte de você e que ela não está ali porque às vezes, gente, nossa voz, ela tá muda pra gente. Você fala, 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 mas é como se não tivesse som. Você canta, 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 mas é como se você não escutasse a sua própria voz. Eu já tive essa sensação, e foi uma sensação muito louca, assim, porque eu sempre cantei, né, minha vida toda foi cantando, tá, gente? Para quem não sabe a minha história, minha vida toda foi cantando. Então, em alguns momentos eu sentia que eu cantava tão alto que eu não me escutava. E eu me lembro, assim, exatamente desse dia. E aí eu voltei para casa com essa sensação de tipo assim: "Nossa, eu canto tão alto, mas eu não estou me escutando". Eu ouço isso de muitos alunos, alunas, principalmente quando a gente está fazendo festival, porque o festival é um momento que todo mundo vai para o palco e canta. Vou dar só um exemplo, tá? A gente preparava aquele ambiente ali, os retornos, tudo, eu testava ali, sabe? E aí, de repente, alguém falava assim: "Eu não consigo me ouvir". E eu comecei a falar não, comecei a pensar nesse "eu não consigo me ouvir", né. Às vezes está relacionado a esse volume tão alto que você está botando para fora, que aí você não se ouve por dentro mesmo, né. E aí que começa a relação com a sua própria voz, porque você precisa conseguir se escutar, independente de um retorno, tá, elétrico. Eu aprendi isso em anos cantando com a orquestra, com 25 músicos tocando sopro, e eu cantando. E aí a gente sabe que as condições de som nunca, né, poucas vezes são aquelas perfeitas. Eu acho que isso mudou muito nos últimos anos, mas naquela época que eu cantava, com a orquestra do maestro Fred Dantas, eu cantei por 9 anos. Então, em vários momentos, eu me vi competindo, querendo competir com uma banda com vários sopros, 25 músicos tocando alto. Eles tocavam alto, né? E eu lá querendo cantar, meio que competindo ali. Eu, meu Deus, chegou um momento que eu me vi assim cantando, que eu não, calma aí, para tudo, para tudo. Eu não posso competir com esses músicos todos, né? Por exemplo, nas rodas de samba, por exemplo, quando tem muita percussão, né, a gente fica louco, meu Deus do céu, né? Quando tem muita percussão, não estou ouvindo, e aí grita mesmo, e quando o povo começa a cantar junto, que é uma delícia, eu amo, 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 quando o povo canta junto. Mas é isso, gente. Se eu não tenho essa escuta aqui profunda,
da minha própria voz dentro, é dentro, tá? Pode ser o melhor retorno do mundo, eu também vou continuar sem me escutar. Então, assim, é pensar mesmo nessa construção da sua voz de dentro. Como é que eu vou me escutar aqui dentro, né? Porque aí tem um mundo ali gritando ao seu redor. Aí você quer gritar mais alto para ser escutada. E eu ficava assim, meu Deus do céu. Eu chegava perto do retorno, só para fechar a história, né? Que eu dei um exemplo aqui com os meus alunos na aula, e ficava ali, ó. Chegava e eu ouvia nitidamente, eu ouvia tudo. Não, gente, isso aqui tá bom. Então, assim, é uma questão interna, né? Uma questão interna dessa escuta. É isso, 5 pensamentos que mudam nossa relação com a nossa voz. Então, eu estou falando, para entrar nesse tema e trazer para vocês esses 5 pensamentos que mudam a nossa relação com a nossa voz, eu estou falando primeiro dessa construção da relação que a gente tem com a própria voz, né? Aí falei qual foi o primeiro aí, o primeiro passo já dado, né? Escutar, se escutar. Trouxe como exemplo, né, o retorno, que às vezes a gente não escuta. E estou entregando para vocês esse passo número 1, que é a escuta, né? Qual é o passo número 1? É pensar, qual o pensamento número 1 que vai mudar a minha relação com a minha voz? Me escutar. Me escutar dentro de uma escuta profunda, né? Uma escuta que vem de dentro. Então, quando eu estou esperando minha voz ressoar lá no microfone, né, bem alto e me escutar bem alto, eu estou esperando, na verdade, numa perspectiva de fora, né, do som que vem de fora e o som que vem de dentro. Se eu não tenho esse controle do som que vem de dentro, aí fica muito difícil, né? A escuta, a escuta, a escuta, a escuta. Eu sou daquelas cantoras que sempre gostou de escutar muitas outras cantoras, cantores, escutar muita música. Eu comecei a escutar os discos, escutar as vozes. E sempre falei, gente, meus maiores professores, as maiores professoras de voz para mim são os meus discos, tá? E eu via muita música, muita música. E a partir dessa escuta, eu fui me atentando a começar também a me escutar, né? A me escutar profundamente. Então, esse processo foi muito valioso, tá? Porque às vezes a gente não tem tempo, né? Eu não tenho tempo de escutar música. Quem aqui tem tempo de escutar música? Quem aqui tira um tempo para ouvir novas vozes? Quem aqui tira um tempo, né? Porque a gente vive numa correria danada, e quanto mais a gente fala que está na correria, mais correria chega. Por isso que eu falo assim, não, estou de boa, tá tudo tranquilo, estou dentro da minha ordem normal do meu dia, que é fazer várias coisas, inclusive ter tempo para ouvir música, né? Inclusive ter tempo para me escutar também, para cantar também, né, gente? Porque se a gente não cantar, tipo aqui, eu estou dando várias aulas, mas chega no final do dia eu quero cantar também, escutar minha voz. Como é que tá? Hoje eu fiz até uma performance aqui, ó, estava brincando com a minha tigelinha e cantando com ela. Foi uma delícia. Quem sabe depois eu gravo um vídeo com essa performance que eu fiquei criando hoje aqui de manhã. Então é isso. Primeiro pensamento para mudar nossa relação com a nossa voz é entender que eu preciso me escutar. Eu preciso escutar a minha voz. E que, ó, o meu retorno principal é a minha escuta. O meu retorno principal é a minha escuta. Nós vamos chegar e eu manifesto para vocês, ó, que comecem a fazer shows e tem os melhores retornos do mundo. Mas comece a pensar que esse primeiro retorno, ele está dentro do seu próprio corpo. Gente, nosso corpo é como se fosse uma caixa amplificada, certo? Uma caixa de som da melhor marca que existe, amplificada. E através dela, ó, através dessa caixa, através do nosso corpo, nós conseguimos escutar todas as nuances da nossa voz. E não só escutar, nós conseguimos sentir o que é, sabe?
algo muito mais valioso do que a escuta, muito mais valioso do que a escuta, né, não é só escutar, é sentir. Pense aí, pense aí no tesouro que a gente não explora, né. Então, assim, a gente pensa muito em cantar aqui, ó, já vamos chegar para o segundo pensamento dentro dessa explicação que eu vou dar para vocês. Penso muito em cantar aqui, ó, da boca para fora. Então, assim, passei anos, porque dentro da metodologia que eu estudei, né, que me ensinaram a cantar, não considerava o meu corpo como essa fonte. Então é como se minha voz fosse daqui para fora. Não tinha o corpo. Não tinha um corpo nesse movimento. Então, o segundo pensamento que vai mudar a sua relação com a sua voz é saber considerar o corpo enquanto um ativador de potência da sua própria voz, né? Enquanto uma extensão da sua própria voz. Então, o segundo pensamento é considerar o corpo. Pensar assim: sem o meu corpo eu não posso cantar. Sem o meu corpo, eu posso até cantar, mas vai ser da boca para fora. Porque cantar da boca para dentro, se for só daqui até aqui, tá muito pouco, né? Tem pouco espaço. Então eu preciso do meu corpo inteiro para entrar nessa dança de cantar. Dança de cantar. Eita! Então, se eu começo a me escutar e logo em seguida considerar o meu corpo como minha voz também, olha só, já tem muita coisa mudando aí, né? E aí eu volto para essa palavrinha relação, relação. Como é que eu posso construir uma relação com a minha própria voz? Ao mesmo tempo que eu estou trazendo esses 5 pensamentos para vocês, eu estou também apontando como que você pode começar a construir uma relação com a sua voz. E quando a gente considera o corpo, gente, até aquelas questões de, sabe, eu não sei onde colocar minha mão, isso some. Porque se o corpo está ali ativo, está acordado, está contigo, tudo acontece, tudo flui. Você vai entender que, por exemplo, respiração é melhor quando eu convido o meu corpo. Sustentação das notas, né? Tá ali acontecendo quando eu estou convidando o meu corpo para essa dança junto comigo. Construir uma relação. Quando a gente conhece alguém, né? A gente vai aprender sobre a pessoa, né? Aí chega o terceiro pensamento para a gente. Busque aprender sobre a sua voz. Busque aprender sobre a sua voz. Considerar o corpo. Buscar aprender sobre sua voz. Sabe um exercício bom para a gente buscar aprender sobre a nossa própria voz? Ouça alguém cantando, ouça uma música e depois desliga tudo e fala: agora eu vou cantar. Vou cantar. E aí canta. Vai buscando qual é o melhor tom que fica, sabe? Aquele tom. Porque aí tem 2 caminhos, o caminho da intuição, né, que é da escuta, e o caminho dos conhecimentos musicais. Então, se você ainda não tem os conhecimentos musicais, vai pela sua intuição, porque inclusive a intuição e a escuta, ela é muito mais poderosa. Os conhecimentos musicais às vezes travam a gente. Não deveria ser usado dessa forma, mas às vezes trava, porque a gente fica ali: eu não sei isso, então não vou conseguir fazer", entendeu? E quando a gente vai pela intuição, é algo que já está dentro da gente, é algo que a gente já escuta, é algo que a gente já sabe como é. Certo? Então, busque aprender sobre a sua voz, como ela é. Então, buscar aprender sobre a sua voz, gente, é isso. Então, quando a gente conhece alguém que está ali, apaixonado e começa a se relacionar com a pessoa, você vai buscar aprender sobre ela.
Então, busque aprender sobre a sua voz, sabe? Não tenta impor alguma coisa. Olhe, porque tem gente que chega assim, eu quero cantar igual a não sei o quê, eu quero cantar assim, desse jeito, quero fazer isso desse jeito. Você não está considerando o que é a sua voz. Então, pense aí nesse processo. Pense nesse processo. Eu estou considerando a minha voz? Eu estou buscando aprender sobre ela? Né? O que eu acho é isso, que os ensinos de técnica, eles desconsideram, né? Qualquer exercício, gente, que a gente queira, sabe, fazer na própria voz, quando eu tenho esse pensamento de aprender sobre a minha voz, eu vou entendendo, porque assim, técnica, eu entendo a técnica, que cada pessoa tem uma técnica, e cada pessoa constrói a técnica. Eu posso até falar aqui, para chegar nas notas agudas, você faz isso, faz isso, faz aquilo outro. Posso até falar e fazer para você ver, mas você vai executar isso da forma que você entende, né? Então, essa forma é a sua técnica, é como você se relaciona com a sua própria voz. Entende? Que é algo muito mais profundo. Porque se eu só te der um exercício aqui, você vai lá, faz, ok. Mas às vezes você vai só imitar o som que eu estou fazendo. Você nem vai considerar como que é isso para sua voz. Eita, eita, eita. Então, dentro da relação, a gente busca aprender sobre a própria voz. A gente busca aprender sobre a outra pessoa. Estou fazendo aqui, né, esse paralelo de uma relação com uma pessoa e como é que a gente se relaciona com a própria voz. Aí, numa relação, gente, a gente descobre várias coisas que a gente não gosta, não é? Pense aí. Você vê a pessoa linda no Instagram ou lá no Tinder. Aí começa o relacionamento, só via na foto, né? Só via na foto, só via no vídeo, só via não sei aonde. E aí, de repente, começa a se relacionar, você vai encontrar coisas que você gosta e coisas que você não gostam. Não é assim na relação, né, que a gente tem com as pessoas? Você vai ver coisas que você, uau, que maravilha, que lindo. Ah, e vai ver outras coisas. Ixi, eu não gosto disso. Então, é a mesma coisa acontece na nossa relação com a nossa voz. Vocês entendem isso? Entendem a profundidade de se relacionar com a própria voz? Então, nessa relação, quando existe amor, eu preciso saber o quê? Qual é o quarto pensamento para mudar minha relação com a minha voz? Saber acolher. Saber acolher a minha própria voz. Eu preciso saber acolher. Porque nós somos compostos de luz e de sombra, né? De emoções que eu posso considerar boas e ruins. Tem muita coisa na minha voz que eu acho linda, incrível, e tem coisas que eu não vou achar linda, incrível. Mas isso compõe a minha voz, gente. E é exatamente esse o diferencial. Por que eu tenho que anular ele? Minha mãe tem aquela voz assim, nhê, nhê, nhê. Quando tá cantando, sabe? Voz de veinha cantando. E eu sempre escutei a voz de minha mãe. E aí, tem uns momentos que eu ouço essa voz saindo de mim. Eu vou negar, inclusive, algo que está no meu DNA? Não, não, não posso negar. Seria negar que eu sou parecida com ela. Seria negar que toda a minha beleza veio dela, né? Na junção com meu pai. Então, é um processo de acolher. E se a gente tira feio e bonito da voz, se a gente tira, né? Essa dualidade do feio e do bonito, essa dualidade conceitual de feio e de bonito, aí isso acaba não existindo mais, né? O que é uma voz bonita, o que é uma voz feia? Eu falei disso aqui com vocês no domingo, e na segunda a gente continuou aprendendo a como acolher a voz, acolher a própria voz, né?
Então tem essa eita maravilha, meu Deus! Então dentro de uma relação, a gente busca aprender, dentro da nossa relação com a nossa própria voz, a gente precisa buscar aprender sobre ela, né, depois acolher. Dentro desse tema de 5 pensamentos que mudam a nossa relação com a nossa voz, vem a coisa mais importante do mundo, que é o amor, né, amar. Então uma relação, depois que você aprende sobre a pessoa, quando eu busco aprender sobre a pessoa que eu estou me relacionando, e depois eu descubro, né, eu vou aprendendo, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, mas eu decido acolher, essa relação fica muito mais profunda e eu começo a amar. Porque amar é isso, né? Você aceitar, acolher, cuidar. Então, amar a própria voz, amar, eu amo a minha voz. Vocês já disseram isso? Tem um vídeo meu aí no início, na minha timeline, que vocês podem ver, e no final eu peço para vocês fazerem isso comigo, e eu vou pedir aqui agora, que vocês falem assim, ó, bota a mão aqui, a mão direita aqui no coração e a esquerda assim por cima, e fala assim: "Eu amo a minha voz, do jeitinho que ela é", tá? Fala só para você, depois você repete mais alto: "Eu amo a minha voz". Eu amo dizer isso. E depois fala bem alto: "Eu amo a minha voz". Sabe? E quem sentir aí uma emoção mais forte ainda, vai na janela e dá um grito: "Eu amo a minha voz". Ou diga para alguém que está do seu lado, sabe? Fala assim: "Hoje eu aprendi a amar a minha voz, eu amo a minha voz do jeito que ela é", porque a voz é o músculo da alma. 5 pensamentos que mudam a nossa relação com a nossa voz. O primeiro pensamento é saber se escutar e entender que eu preciso dessa escuta interna, que ela vem de dentro para fora. Considerar o meu corpo, considerar que o meu corpo sabe cantar e ele canta junto comigo. Enquanto eu estiver ignorando o meu corpo, nesse canto, minha voz não vai alcançar a total potência que ela pode alcançar, né? Buscar aprender sobre a minha voz, criar uma relação, gente. Então, dentro de uma relação existe também a rotina. Tá vendo como essa metáfora tá boa, Naira? Tem uma rotina. E a rotina são o quê? Os exercícios. Os exercícios que nós fazemos com a nossa própria voz, né? Quarto pensamento é acolher, o pensamento do acolhimento, acolher minha voz como ela é. E depois que eu acolho, que eu aprendo sobre a minha voz, que eu sei escutar, que eu entendo a minha voz como um todo, né, com o meu corpo, aí eu entro no estágio de amar a minha própria voz. Então, só com esses pensamentos aqui, gente, a gente já vai construindo alguma coisa. Eu agradeço muito a vocês, ao universo, por todas as por todas as tudo que eu venho recebendo, gente. Eu venho recebendo, eu me entendo e me coloco como um canal, sabe? Um canal para trazer para vocês esses conhecimentos, né? E essa visão da voz de um outro lugar, né? Que não é esse mecânico, que não é, sabe, cantar, porque me diga aí uma receita de bolo para eu fazer com a minha voz. Não, é a gente entender, sabe? Entender que a voz ela é um processo mesmo de dentro para fora, entender a voz, se relacionar com a voz. Tá? Então é isso. Muito obrigada. Amo, amo estar aqui com vocês. Muito, muito. Isso me alimenta e me deixa ainda mais viva, tá? Um beijo, gente.